Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Meu nome é Raquel Calone, sou nutricionista e especializada em Ayurveda, que é uma ciência milenar. Se você chegou até aqui, é porque provavelmente você já caiu em algum mito da alimentação, no que diz respeito a emagrecimento, funcionamento do intestino e várias outras recomendações que a gente recebe, porém, quando você coloca em prática, você vê que não é bem assim que funciona. Daí pode ser que você se pergunte: será que eu não me dediquei tanto? Será que eu não sou disciplinada? Por que não deu certo comigo? Então, é por isso que eu estou aqui hoje, para te explicar que o problema não está com você, mas sim com o método que você usou, que realmente ele não condiz com a realidade da necessidade do teu corpo. Então, eu gosto muito de começar pelo primeiro mito que diz respeito ao emagrecimento. Aquela recomendação que você recebe de comer de 3 em 3 horas. Gente, os estudos mais atuais, as pesquisas recentes, já comprovam que essa é uma recomendação que não funciona. Comer de 3 em 3 horas não altera em nada o teu metabolismo. Tudo isso porque o cálculo que é feito da queima de calorias a partir da energia necessária para a metabolização desses alimentos é a mesma de que se você comesse somente nas 3 refeições ou comesse de 3 em 3 horas. Então, o efeito energético, o efeito de aquecer o seu metabolismo, no final das contas, seria exatamente o mesmo. Por que as pessoas, então, algumas emagrecem no início? Porque junto com a recomendação desse comer de 3 em 3 horas, tem uma redução do número de calorias, a recomendação da prática de atividade física e você também acaba passando fome no final do dia, porque realmente essa redução do número de calorias é muito grande. Então, as pessoas não conseguem manter por um longo prazo. Até porque também, dependendo da sua rotina, ficar providenciando lanchinhos de 3 em 3 horas é um tanto laborioso e toma tempo demais da sua vida. Não é para ser assim, é para ser natural. O que o Ayurveda tem para nos dizer a respeito desse comer de 3 em 3 horas? Veja bem, se você busca o emagrecimento, isso já me dá algumas informações de que se você vem ganhando peso, alguns ajustes precisam ser feitos, como por exemplo, primeiro, a prática de atividade física. Segundo, sua capacidade digestiva. Segundo a Ayurveda, toda vez que nós comemos com fome, e se nós temos uma fome adequada nos horários adequados, que são uma fome leve no café da manhã, uma fome intensa no almoço, uma fome de leve a moderada no jantar, e nós ingerimos os alimentos adequados para saciar essa fome, nós não ganhamos peso. Então, o primeiro ponto a ser levantado é se a sua digestão está de acordo com a capacidade digestiva boa que nos ensinam a Ayurveda. Se estiver, então a gente vai analisar a sua ingesta para ver se ela está demasiada ou se você não está sentindo fome, está comendo sem fome. Mas enfim, se já existe esse sobrepeso, é sinal de que sua digestão é um pouco mais lenta. Logo, isso vai tornar o seu metabolismo mais lento. Uma digestão mais lenta, ela dura em torno de 2 horas e meia, quase 3 horas para finalizar todo o seu processo. Agora eu quero que você imagine aqui junto comigo. Nós só temos um estômago, certo? Até onde eu saiba, a gente não tem mais do que um. Então, todos os alimentos que a gente consome, nós mastigamos e ele cai no estômago, nesse lugar em comum. Passadas 3 horas, se você comer de novo, quando estiver finalizando o processo digestivo, aquele restinho de alimento que já ficou 3 horas dentro de você, que já foi mastigado, que já está em estado de fermentação e foi misturado com as enzimas digestivas, é misturado com um novo alimento que recém caiu no seu estômago.
Isso dá um pouco de ojeriza só de pensar, né? A gente sente um pouco de asco, quiçá de ver acontecer ou ainda sentir esses efeitos. É mais ou menos a mesma coisa do que se você tivesse agora fazendo arroz na sua casa. Daí o arroz está quase pronto, eu ligo para você e digo assim: eu estou indo almoçar na sua casa. Daí você pega o arroz cru, mistura naquele arroz que já estava praticamente pronto e deixa ele cozinhando. O que vai acontecer? Ou o arroz vai queimar ou parte dele vai ficar cru, não é verdade? Igual no nosso organismo. Esse alimento que já estava terminando de ser digerido, junto, misturado com aquele que você recém mastigou, vai produzir toxinas. Ele não fica apropriado para que quando ele caia lá no seu intestino consiga absorver os nutrientes adequados e eliminar os dejetos. Então, aquele bolo fecal fica ali, o intestino começa a produzir uma enzima que é extremamente corrosiva e tóxica, que o Ayurveda chama de ama ou biotoxinas. Essas biotoxinas são danadas de sem vergonha. Elas passam pelo epitélio do teu intestino e caem na tua corrente sanguínea. E elas vão se depositar justamente nos tecidos que tu tens predisposição a ter doenças, ou seja, teus tecidos mais frágeis, sejam eles por constituição ou estilo de vida. E um lugar onde essas danadinhas adoram ficar é no tecido gorduroso, que é muito propenso à inflamação. A obesidade a gente já sabe que é um processo inflamatório. Então, o comer de 3 em 3 horas, sem que haja a quantidade de enzimas digestivas específicas para digerir aquele alimento ou ainda a junção desse alimento com um pré-digerido faz muito mal para você e não te leva ao emagrecimento. Ok? Então, o primeiro mito já desfeito. Segundo grande mito. Seu café da manhã deve ser a sua principal refeição, a refeição mais importante do dia. Sério, isso é um mito. Mas antes de te explicar o porquê que é um mito, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu acorda realmente todas as manhãs com fome? Alguns pode ser que respondam sim, ok, eu acordo, mas eu aposto que a grande maioria não. Inclusive, se você tem filhos pequenos, crianças, deve ser meio que uma briga você forçá-los a comer o café da manhã. Já te aviso, não faça isso. Agora vem a explicação do porquê, que não é a sua principal refeição e porquê que você não tem que forçar o seu filho a comer de manhã cedo. Veja bem, o que nos dá a sensação de fome? É quando as enzimas digestivas estão em qualidade e quantidade adequada para processar o alimento, para que esse alimento possa ser utilizado pelo nosso corpo. Se não fosse desse jeito, você simplesmente poderia pegar o seu alimento, liquidificar, então, por exemplo, pegar arroz, feijão, jogá-lo no mixer, no liquidificador, deixar bem pastoso, pegar uma seringa e injetar na sua corrente sanguínea. Se você fizer isso, não aconselho, não faça isso em casa. Se você fizer isso, você vai ter um choque, você vai entrar em choque, você vai direto para a UTI. Por quê? Seu corpo não reconhece arroz e feijão da forma como eles estão. Eles precisam passar por uma quebra mecânica e bioquímica no seu organismo. Por isso que nós mastigamos muito bem os alimentos, não é? Para que eles caiam processados da forma adequada no estômago. No estômago, na porção final dele, nós temos essa concentração das enzimas digestivas. Quais são essas enzimas digestivas? Então, nós temos no nosso estômago ácido clorídrico, pepsina, tripsina. Tudo isso vai entrar em contato com os teus alimentos e vai transformá-los para quando eles caiam no intestino, ele possa absorver e mandar os nutrientes para o restante do teu corpo. Então, quando o nível dessas enzimas chega na sua porção ideal do teu estômago,
teu corpo manda um sinal fisiológico dizendo: fome, você precisa botar alimento para dentro, porque eu estou precisando de energia. Se você faz isso sem fome, aquele alimento fica parado no seu estômago, numa temperatura de mais ou menos 36, 37 graus, que é a nossa temperatura corporal interna. Daí pensa, se um alimento que você deixa em cima da mesa, no verão, nessa temperatura de 36, 37 graus, já fica mal cheiroso, começa a estragar, por que no teu organismo tu pensa que isso não acontece? Sendo que além de ser um ambiente quente, é úmido, escuro e cheio de bactérias. Então, você não deve comer sem fome, de jeito nenhum. E pela manhã, logicamente, se você não tem fome, você não deve comer. Você deve esperar a fome chegar para você poder se alimentar. Eu sempre uso esse exemplo para as minhas clientes. Eu falo o seguinte: quando você convida alguém para comer na sua casa, não é falta de educação você colocar os alimentos sobre a mesa antes que o convidado chegue? Pelo menos até onde eu aprendi, isso é falta de educação. Então, no nosso organismo é igual. Pense assim, que o seu convidado é a fome. Você colocar o alimento para dentro do seu estômago sem o convidado fome ter chegado é uma tremenda falta de educação e desrespeito com o seu organismo. Então, se você não tem fome pela manhã, não faça essa refeição. Se você tem oportunidade, leve um lanchinho para o horário que te surge a fome, que provavelmente seja ali por umas 9h30, 10 horas, 10h30 da manhã. Daí você come somente o suficiente para saciar sua fome e deixa a fome forte, aquela poderosa, para o meio-dia, que é o horário em que teu aporte calórico, o aporte nutricional deve ser maior para te sustentar com energia até o restante do dia. E dessa forma você não vai ter aquela fissura de doce no final da tarde. Tá certo? Então veja bem como que funciona essa dinâmica. Pensem do porquê que será que os antigos sábios deram nome para essas enzimas digestivas de fogo. Porque essas enzimas digestivas têm o mesmo comportamento do fogo de quando você vai acender uma fogueira. Dependendo do combustível da lenha que você põe, esse fogo aumenta ou você abafa, você apaga ele. Então eu te pergunto, quando você vai para acender um fogo, você coloca gravetos fininhos ou você já coloca logo aqueles pedaços de lenha grossos e úmidos? Provavelmente, se você já acendeu uma fogueira, você sabe que tem que ser os gravetinhos, pequenininhos, sequinhos. Então, traduzindo isso para dentro, para o nosso organismo, pense assim: se você tem o fogo digestivo e você quer incentivar ele, você tem que colocar pouquinhos alimentos de fácil digestão, mais sequinhos. Porque daí dessa forma você aumenta seu fogo digestivo para a principal refeição, que deve ser ao meio-dia. Se você melhora o seu fogo digestivo, sua capacidade digestiva, automaticamente você está melhorando o seu metabolismo. Porque se os alimentos são processados da forma adequada e perfeita, isso faz com que teu organismo gere menos resíduos. Gerando menos resíduos, você vai gerar menos bloqueios para o seu corpo. Se você não gera resíduos, se todo esse produto da sua alimentação consegue ser absorvido e transformado em energia ou novos tecidos, você não ganha peso. Então, assim, cada pessoa tem suas necessidades que são muito únicas, intransferíveis e individuais. Você não pode pegar nenhuma recomendação e achar que é boa para todo mundo. Existe uma única recomendação que é boa para você. Como você sabe disso? Se você segue os ensinamentos do Ayurveda, o Ayurveda te ensina a se observar e a partir daí ditar as tuas regras. Então, sem fome, que é uma necessidade fisiológica, não coma. Se tem fome, coma. Tá certo?
Então, segundo mito derrubado. Terceiro mito. Ai, gente, eu confesso para vocês que esse eu acho sofrido. É assim, um motivo de muita angústia e sofrimento, e quando a pessoa pensa em dieta, é logo isso que vem à sua mente, e por isso dá desânimo e por isso a pessoa não mantém. Aquela história de que você precisa sentir um pouquinho de fome ainda quando você levantar da mesa. Ai, não façam essa judiaria consigo mesmos, por favor. Emagrecimento não é sinônimo de passar fome. Não é, nunca foi, nunca será. Ok? Não. O emagrecimento está muito relacionado à sua atividade física, então o seu gasto energético tem que ser equivalente ou ainda por cima maior do que a sua ingesta, o que é mais garantido é que seja maior do que a sua ingesta. Você tem que ingerir os alimentos adequados para a sua constituição, adequados à sua fome, adequado aos horários do dia. Então, não existe essa regra de você levantar da mesa com um pouco de fome. Por que que isso não funciona? Vamos supor que você tenha feito o seu almoço. Daí você, naquele receio de ganhar peso, serviu menos do que julgava ser a sua necessidade, e realmente foi menos. Aposto com vocês que não dá uma hora passado seu almoço, vocês estão morrendo de fome. Daí eu te pergunto, o que que você vai comer? Arroz e feijão de novo? Dificilmente não. Você vai comer um biscoitinho, uma frutinha, uma barrinha de cereais. Isso na melhor das hipóteses. Na pior, você vai descontar aquela fome na primeira gulodice que se atravessar pela tua frente. Então, um pacote de salgadinho, ou um pedaço de bolo bem gorduroso, cheio de creme doce, ou uma barra de chocolate, ou um sorvetão. Tô certa ou tô errada? Se você for muito sincero com você mesmo, você vai perceber que eu tô falando verdades aqui. Trago verdades, não é? Então não tem nada disso. Você tem que levantar da mesa sentindo-se saciado, que é bem diferente, preste atenção, de levantar da mesa sentindo-se pesado. Então, como que você sabe que você ingeriu a quantidade certa dos alimentos para você? Primeiro, você tem que mastigar bem, no mínimo 10 mastigadas a cada garfada, porque a saciedade demora em torno de 20 minutos para chegar. Então, em 20 minutos, você come literalmente um boi pela perna. Então, 10 mastigadas a cada garfada. Coma tranquilamente, sem celular por perto, sem muitas conversas, sem ver televisão, porque tudo isso são distrações que podem fazer com que você não perceba a sua saciedade. Daí, você come dessa forma, saboreando bem os alimentos e percebe que deu para sua fome, parou. Quando você terminou de almoçar, você não pode se sentir sem energia, né? Uma vontade então absurda de deitar no primeiro sofá ou poltrona e dar uma cochilada. Isso é sinal de que você exagerou ou na qualidade ou na quantidade da sua alimentação. É como, por exemplo, o que acontece naqueles almoços de domingo, onde você não recusa a entrada, não recusa o prato principal, muito menos a sobremesa, chega em casa e fica logo procurando um lugarzinho para se recostar. Então, isso é sinal de que você usou muito da sua energia para digestão. Isso não é legal. O adequado é que você levante da mesa saciado, porém com energia, para executar suas atividades. Se esse sono for persistente, mesmo que você consuma um pouco menos de alimentos ou cuide muito da qualidade, então eu já te indicaria procurar um terapeuta ayurvédico ou algum médico. Você deve estar com algum problema digestivo. Isso tem que ser visto logo, você não pode adiar. Então, entendido o motivo do porquê que essa recomendação de você levantar da mesa com um pouco de fome é falha, que você não deve fazer, porque é muito melhor você se suprir desses nutrientes que são tão bons, essenciais, do que depois preencher sua fome com alimentos que provavelmente serão inapropriados. Sem falar que ninguém consegue manter isso por muito tempo, não é mesmo? Daí eu já emendo esse mito com outro.
aquele que a gente ouve falar que o bom mesmo para a nossa saúde são aqueles alimentos que te dão uma longa saciedade. Que, por exemplo, você come no café da manhã e você fica a manhã inteira sem sentir fome. Olha que maravilha! Ou aqueles que você come no almoço que você passa a tarde inteira giboiando aquilo. É esse mesmo termo, giboiando, porque você parece uma jiboia que comeu um rato, um elefante, melhor dizendo, e não consegue digerir aquilo. Então, desde quando que isso é bom? Na lógica convencional, isso é bom porque daí você não fica comendo outros alimentos e com isso você emagrece. Não. Para tudo. Te digo que isso é furada. Até porque, provavelmente, quando você ingere esses alimentos que te dão bastante saciedade, você não se sente bem assim, você fica pesado. Fica conversando com aquele alimento por um longo tempo ou com até às vezes um pouco de enjoo. Isso não é bom, não. Pensa, todos esses alimentos que demoram muito para serem digeridos exigem uma energia muito maior do teu organismo, do teu corpo. Então, tu estás gastando energia desnecessariamente. Essa mesma energia tu poderia estar aproveitando para outras coisas. Se ultimamente você tem se sentido desvitalizado, mesmo você fazendo todas as suas funções que você já estava acostumado, um pouco mais fadigado mesmo, com menos energia, uma das grandes causas pode ser a sua digestão que não está boa. Então, esses alimentos que ficam muito tempo no teu organismo para serem ingeridos estão roubando tua energia. Não são bons, não. Tira eles já. Um exemplo, tá? Não estou dizendo para você se tornar vegetariano, mas a carne, né? Muitos falam assim, eu não posso deixar de comer carne, ou não posso não comer carne no almoço, porque senão logo em seguida eu vou sentir fome de tarde. Gente, então qual é a lógica de tu ficar com um alimento 5, 6, até 8 horas? A carne pode demorar para ser digerida dentro do teu corpo. Aquilo ali vai fermentar, não vai ser bom. Então, uma recomendação, já que uma dica, carne é muito legal se a gente não consumir todos os dias. Tenta consumir dia sim, dia não, né? E aí vão outros alimentos também, que pouco a pouco eu compartilho com vocês esses mitos, que trazem bastante saciedade, mas que às vezes não são tão bons para você, como por exemplo o arroz integral. Se você come o arroz integral que não ficou de molho, ele pode te produzir mais gases e provocar indigestão. Então, se você come em restaurante, é melhor que você opte pelo arroz branco ou arroz parboilizado. Em casa, se você deixar esse mesmo arroz integral de molho, ele acaba se tornando bom para você, ok? Outro mito, já que eu falei de arroz, vamos falar de carboidrato. Raquel, nossa, agora eu tô querendo emagrecer, então tirei todos os carboidratos da minha alimentação. De manhã eu como ovos, eu vou fazendo aquela cara de pânico, assim, né? Porque a pessoa nem tem fome, daí vai comer o ovo, que é de difícil digestão. Então, de manhã eu como ovos, de meio-dia eu como um bifinho grelhado, mais ou menos do tamanho da palma da minha mão, que é sempre essa a recomendação. Com bastante salada, né? Sim, eu me obrigo a comer salada, porque não é uma coisa que eu gosto tanto, ainda mais no inverno, mas a Nutri falou para eu comer, então eu tô comendo. Bastante salada. Daí no meio da tarde, uma barrinha de cereais com um pedacinho de queijo. E à noite, então, mais meu bifinho e minha saladinha. Ai, gente, desculpa, mas eu não consigo nem falar disso sem fazer piada, tá? Primeiro ponto. Quem é que aguenta comer tanta salada crua, independente de ser quente, de ser frio, de avaliar se realmente tá com o intestino bom para comer essa salada crua, que aliás esse outro mito que eu vou falar depois. Aquilo ali vai te produzir um tanto de gases. Tu vai ficar com fome, porque tu precisa de carboidrato. Põe isso na tua cabecinha. Tu precisa de carboidrato, mas um de boa qualidade, na quantidade certa. Então não é excluir ele da tua vida, é consumir ele de acordo com uma orientação, com bom senso, tá certo? Porque essas exclusões da nossa alimentação
fazem com que a gente não consiga ficar muito tempo naquele tipo de recomendação. Então, logo em seguida, você vai ganhar peso. Sem falar que essa alimentação baseada em muita carne, gordura, como tem, ou no jejum intermitente, que tem a carga que se dá cheia de bacon, nata e ovos, que chega a entupir minha artéria só de falar, isso ao longo do tempo vai proporcionar uma sobrecarga para o teu corpo. Então, para que não comer direitinho? Para que deixar de lado aquele arroz tão gostoso, não é? A batata doce, a batata sal, são um inhame tão cheio de propriedades para seguir algo que você não vai conseguir. Uma prova de que carboidrato não engorda é quando as minhas clientes me procuram para emagrecimento e eu dou uma dieta detox cheia de carboidratos, de boa qualidade, obviamente, na proporção adequada com legumes e verduras, e elas emagrecem. Mas sempre a primeira pergunta é: eu não vou engordar com esse tanto de carboidrato e cadê a carne? Essa nutri é louca. Tão louca que sou, que já faz 15 anos que eu trabalho com isso e tenho excelentes resultados, de tão doida que eu sou. E claro que tudo isso, como eu sempre falo, eu não tirei da minha cabeça, gente. Isso está lá no Ayurveda, uma ciência de mais de 5.000 anos de idade, comprovada, reconhecida pela OMS como medicina, não é? Então, tudo isso tem um fundamento, porque todos esses estudos foram baseados no comportamento e nas necessidades do nosso corpo. E eu aposto que você deve estar me ouvindo e isso tudo deve estar fazendo uma lógica ali dentro no seu coração e naquilo que você sente que é certo. É exatamente isso, porque eu estou falando de uma alimentação que respeita a tua individualidade. O teu corpo todo, ele foi projetado de uma maneira diferente do corpo do teu vizinho, do teu marido, dos teus amigos. Para ele, existe um combustível adequado. Mesma coisa que diesel e gasolina. Qual é ruim? Nenhum dos dois. Mas se eu botar o diesel no carro e a gasolina no avião, eles não vão funcionar. Certo? Então, não tire o carboidrato da sua alimentação. Você precisa dele, inclusive, para a formação de massa muscular. Só que o que você precisa é racionalidade na hora de consumir. Então, não vai comer pão de manhã, de tarde, de noite. Desse jeito você vai engordar mesmo, não é? Se comer o pão pela manhã, não consuma macarrão ao meio-dia, não consuma bolinho à tarde. No máximo, uma vez por dia, se você quiser, então, um pãozinho ou um bolinho. No restante do dia, então, daí você opta por outros carboidratos de boa qualidade e sempre muito bem equilibrado com a proteína, seja ela vegetal ou animal, legumes e verduras. Fico até assim meia exaltada quando eu falo desse tema, não sei se vocês perceberam, porque isso realmente me incomoda, né? Daí você acha que está fazendo uma escolha muito sábia, tira carboidrato, mas se atola no chocolate. Qual a vantagem disso, gente? Cá entre nós, nenhuma, né? Porque se você tirar muito carboidrato de um lugar, teu corpo vai pedir, provavelmente, quando tu for ceder, tu vai para uma fonte de açúcar que não é apropriada e muito concentrada. Combinados, então? Então, nada mais de tirar carboidrato da tua alimentação. Último mito, então, para a gente encerrar, né, esse sofrimento, essa angústia de que essa nutrição às vezes não acerta, não vai direto ao ponto e a gente fica ali se debatendo, achando que é a gente que está fazendo tudo errado. Quando você vai na Nutri com o intestino preso, formação de gases, ou você vai no médico e ele te fala assim, ou a Nutri te fala assim: você tem que comer mais salada porque tem bastante fibra, bastante aveia, barrinha de cereais e tomar bastante água. Dessa forma, teu intestino vai funcionar. Ai, gente, não vai, tá? Não. Tanto que você provavelmente já tentou fazer isso e não deu certo. Por que que não dá certo? Veja bem, essas fibras estão constantemente buscando água. Daí você mastiga elas têm um certo ressecamento, porque ao mastigar você extraiu a água delas, passam pelo processamento do estômago, caem lá no teu cólon, na parte do intestino. Lá
elas, onde o cólon absorveria a água delas, o que vai acontecer? Elas vão retirar a água do teu intestino porque elas precisam se hidratar. Logo, teu intestino vai ficar mais seco e você vai produzir mais gases. E aquilo ali vai virar um bolo, vai começar a secar, você não vai conseguir eliminar. Daí você pensa assim, é porque eu esqueci de tomar água, bem que a Nutri falou. Daí você vai lá e toma água, toma água, toma água, fica empanzinado, cheio, uma sensação às vezes até de enjoo de tanta água que tomou. Tô falando alguma mentira? Não, né? Aposto que você tá rindo aí do outro lado porque tá se identificando. E nada do intestino funcionar. Por que que não funciona? Porque o tempo de digestão dessas fibras, o tempo de permanência no teu organismo é diferente daquela água ali guti-guti que você está tomando. Essa água passa muito mais rápido pelo teu trânsito digestório. A fibra e essa água não se encontram. Então você não vai nem se hidratar e nem melhorar teu intestino. Então, Raquel, o que eu faço para melhorar o meu intestino? Primeiro, você tem que descobrir qual é a causa da sua constipação. Se for por secura, que você vê que seu cocô sai lá seco e você forma gases, você precisa de mais hidratação, que não é ficar tomando 700 litros de água por dia, não. Você precisa cozinhar essas fibras e usar um óleo adequado. Eu sempre sugiro o azeite de oliva e o ghee. A manteiga também pode ser usada, certo? Então, na salada, azeite de oliva, e no preparo dos alimentos, próprio azeite de oliva ou ghee ou manteiga. Se quando você fica com o intestino preso e mesmo após alguns dias sem evacuar, você evacua, suas fezes são macias, não são secas, você observa um pouquinho de muco ou ainda elas se desmancham na água, é sinal de que sua alimentação está muito pesada, provavelmente com bastante gordura ou doce ou muita carne, alimentos que são difíceis para você digerir. Então, tem outra forma de tratar essa constipação. Então, não é simplesmente comendo salada o tempo inteiro e tomando água que você vai resolver. Inclusive, já fica a dica, não coma salada crua no inverno. Prefira tudo cozidinho, refogadinho. Então, assim você estará respeitando sua necessidade individual. Então, gente, eu queria trazer um pouquinho mais a respeito desses mitos, desfazê-los, para que a gente não se ponha em tanto sofrimento desnecessário e nem perca a confiança e a crença que nós temos em nós mesmos de que nós não somos capazes de seguir uma dieta ou uma prescrição alimentar. Não, é que tem algumas que realmente não vão de acordo com aquilo que a gente precisa. Então, se tudo isso que eu falei faz sentido para você, eu vou te fazer um convite. Você pode clicar no botão aqui abaixo desse vídeo, se inscrever e também participar do nosso grupo no Telegram, clicando também nesse botão aqui embaixo desse vídeo. Esse é um grupo muito seleto de pessoas que buscam a alimentação, nutrição, aliados ao autoconhecimento, ao respeito a essas necessidades que são individuais e intransferíveis. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, entre para esse grupo. É uma verdadeira comunidade, onde há uma troca muito intensa de informações a respeito de saúde, bem-estar e estilo de vida. Então, não perde mais tempo, clica no botão, se inscreve e entra para o nosso grupo no Telegram. Namastê!